Boa tarde a todo mundo. Vamos agora iniciar a exposição Maravilhas do Corpo Humano, Irma Boris. Essa exposição esteve aqui em Belo Horizonte, no BH Shopping, e em cartaz aí de 7 de janeiro de 2026 até 15 de março deste mesmo ano. E mais que uma exposição, ela é uma mostra aí que exibe os corpos e órgãos humanos e também alguns animais que foram preservados pela técnica de plastinação e oferece aí uma experiência educativa durante todo o nosso percurso que vamos fazer nessa galeria. Muito embora o objeto todo está voltado para os estudos, para a exposição voltada ao conhecimento, aquelas pessoas sensíveis a este tema, é melhor não prosseguir em assistir esse vídeo, mesmo porque a plastinação ela é um processo que trata corpos reais, trata anatomia de animais reais, e ao longo do vídeo eu vou explicar como é esse processo e como que ele é feito para poder chegar nessa composição que vai ser mostrada. Nós vamos ter a oportunidade de ver corpos inteiros em poses artísticas e anatômicas, além de órgãos reais internos, assim como detalhamento interno dos nossos corpos e o ensinamento sobre como nós funcionamos. Essa técnica de plastinação é um procedimento técnico e moderno de preservação de material biológico e foi criada aí pelo médico e cientista alemão Gunther von Hagens em 1977. E assim vocês estão tendo a oportunidade de ver o primeiro corpo plastinado da exposição e assim entender como funciona essa técnica inovadora. Ela consiste em extração dos líquidos corporais utilizando métodos químicos e que substitui esses líquidos extraídos por resinas elásticas de silicone e com isso traz essa conservação dos corpos, a textura, coloração e bem aproximado aí ao estado real e proporciona assim uma boa manipulação do corpo sem necessidade de manutenção por muitos e muitos anos. É uma técnica interessante que foi criada e o objetivo desde já não é expor a imagem das pessoas, mesmo porque esses corpos que estão aqui em vida já havia autorizado em vida o, que fosse feito essa plastinação. Então, já tem um termo que é feito junto a um instituto próprio que trabalha internacionalmente nessa exposição específica e recebe esses corpos já de pessoas que em vida queriam aí contribuir com a ciência e com o estudo, mesmo porque para que nós possamos ter aí a nossa longevidade, alguém precisa estudar a nossa anatomia, nossos corpos, nosso funcionamento, para que possa entender eventuais doenças aí que possam surgir e assim buscar uma solução para poder resolver esse problema biológico, químico, anatômico. E nada melhor do que você ter aí matrizes voluntárias que resolveram contribuir para que outras pessoas possam ter a sua longevidade, a sua progressão de vida. De certa forma, sempre foi muito levantada essas questões, os problemas aí de caráter moral, ético, religioso e até legal sobre aí a manipulação desses corpos, né, que são feitas aí essas técnicas, mas Gunther tentou contornar. Ele procurou serviço aí de corpos doados e que foram doados de forma voluntária por essas pessoas que eu acabei de falar em vida. Teve muita aceitação pela comunidade científica, do público e aplicado aí em vários países, inclusive como objetos de estudos. Vou percorrendo toda a exposição e vou mostrando esses corpos anatômicos, muitas das vezes de forma detalhada,
E vou mostrar também os corpos, todos eles já divididos em partes, todos plastinados, e com isso vai poder entender um pouco do nosso funcionamento interno. Essa técnica de plastinação, ela tem uma finalidade de instruir as ciências naturais e com isso engrandecer o conhecimento na área de saúde e através dessa exibição museográfica ensinar aos adolescentes, às crianças, aos interessados, os curiosos, como é que nós temos o nosso organismo interno e a importância de você estudar tudo isso, como eu vou falar adiante. São substituídos, né, os fluidos corporais, que são líquidos, e também as gorduras, por polímeros. E a gente chama de polímero o silicone, o epóxi, poliéster, e através de um processo químico são criadas essas peças aí que são inodoras, secas, duráveis e com aparência bem natural, ideal para o ensino de anatomia. Para que dê certo e chegue nessa consistência, eu vou detalhar explicando a plastinação, porém, eu quero descrever ainda que esse trabalho, todo o processo pode durar até um ano, mas ele mantém toda essa estrutura interna, como veias, artérias, articulações, músculos, órgãos, os tecidos e várias outras partes, mantém essa aparência bem original, desde que havendo aí o tratamento físico, químico correto. E assim, essa extraordinária representação precisa dos corpos, ilustrando aí todas as estruturas funcionais de forma bem perfeita. Vou procurar tentar explicar um pouco o que é a plastinação de forma bem detalhada, e muito embora não é a minha área, não sou da área de saúde, mas o meu objetivo é percorrer exposições, museus, lugares históricos e como temos essa exposição e ela é importante também para entrar no nosso circuito, eu achei melhor estudar um pouco o que seria essa técnica para poder passar de forma bem detalhada. À medida que eu estiver falando, vou continuar percorrendo toda a exposição e vocês vão poder ir observando aí os detalhes, como estamos vendo aí agora o cérebro, e são cérebros humanos, e os hemisférios cerebrais, né? Veja que interessante, você vê ali os particionamentos dessa máquina que é onde fica o nosso conhecimento. Mas esse processo de plastinação, ele, que é um procedimento técnico de preservação aí de materiais biológicos, como eu já havia dito, né, você retira aí todos os líquidos corporais, os lipídios ali que existem no nosso interior, dos nossos corpos, ou corpos de animais, utilizando aí esses métodos químicos e em substituição a resinas plásticas, como eu já havia dito, silicone, poliéster, epóxi, e com isso resulta ao final nessa grande conservação aí, como vocês podem ver aí de forma bem detalhada. Eu procurei até aproximar para que vocês possam observar. Isso é um corpo real. E ele está assim bem retalhado, justamente para que possa ser observado aí como é o interior do nosso organismo. E essa técnica ela vai possibilitar ainda uma diminuição de manutenção, uma grande durabilidade aí das peças anatômicas. Ela traz também a facilidade de manipulação por alunos ou interessados, desde que supervisionados ali, e também tem um grande ganho aí para a docência, para os docentes, nos seus aprendizados aí durante os seus cursos da área de saúde, e com isso é uma grande ferramenta aí de pesquisa morfológica, que serve também para atender exposições temporárias, permanentes, e diversos outros fins, e já é aplicado aí
em centenas de países mundo afora. Mas a ideia de Von Hagens ao desenvolver aí essa técnica, ele queria que fosse possível permitir o estudo macroscópico dos cadáveres ali, sem aquele incômodo de ter o odor, as eventuais mudanças ali na tonalidade dos tecidos, que são produzidos ali na conservação tradicional de corpos ali durante estudos, e também devido ao grau de dificuldade para a aquisição de cadáveres de animais ou de seres humanos, que foi se tornando com o tempo aí cada vez mais difícil e complexo. E essa técnica de plastinação, ela possibilita preencher esse espaço, essa lacuna, e com isso possa sim implementar esses estudos e ajudar na perseguição aí de uma vida longa, saudável, aos que estão vivos e presentes, né, assim como nós estamos agora. E com isso também ajudar aí a preservar as gerações futuras. Vamos começar a falar agora sobre os tipos de plastinação que nós temos ali, que ela pode ser feita em poliéster, em epóxi e o silicone, que tem também duas variações, que ele pode ser a frio ou ele pode ser em temperatura ambiente. Quando é feito com o poliéster, a cura é feita geralmente de forma ultravioleta, usando ali o poliéster P35 ou P40. E com epóxi, a cura ela é feita ali através de calor. E usa aí o epóxi E12. Esses são os mais usados que, através dos estudos, eles apresentam a melhor resultado. Outro dado importante, interessante, é que quando a plastinação utiliza o epóxi ou o poliéster, o seu uso ali tem melhor resposta em peças cujos cortes ali seja de 1, 2 ou 3 milímetros. E aí ele preserva, assim, características de transparência quando são feitas com esses materiais. Agora, quando é feito utilizando o silicone, as matrizes ficam com um aspecto mais emborrachado, flexível e mais usado ali em peças sólidas e espessas. Esse silicone usado aí em baixa temperatura, em torno ali de menos 25 graus centígrados, e temperatura ambiente também, tem suas particularidades, né, na hora de fazer os seus procedimentos. Combinação ali de reagentes, forma de desidratação, tempo de impregnação e também o controle de pressão. Mas essa opção pelo silicone é o mais usado, é o mais usual para conseguir ter um resultado bem interessante. Sendo feito ali a frio, mostra melhores resultados na flexibilidade, usando o silicone a frio, e no nível de retração ali de tecidos e na coloração também. E é uma técnica mais lenta e requer uma logística maior, freezers bem adaptados, e assim tem que fazer sempre esses dois grupos aí, eles trabalham esses dois ambientes. Em temperatura ambiente também funciona bem, mas com menor qualidade de retorno, exceto ali quando os materiais do sistema nervoso, que são ali, né, traz ali as matrizes do sistema nervoso, que a frio ele seria melhor, ele traria melhor um resultado do que fazer na outra opção de temperatura ambiente. Aproveitar também para falar como que é esse processo. A plastinação ela é baseada aí na preparação da peça anatômica, e essa preparação ela envolve ali a fixação e a dissecação. Ela tem também a desidratação dessa peça, a impregnação do polímero e depois a cura, ou chamada aí também de polimerização. Cada etapa aí é um ponto crítico para que as outras etapas não se comprometam. E esse sucesso ao final aí, ele vem a trazer essa qualidade aí do final do trabalho. E uma má execução aí em uma dessas etapas vai comprometer praticamente todo o caminho até o final.
E tão logo chega então ali o corpo humano ou frações do corpo, seja animal ou seja humano, é um processo chamado fixação. E esse processo inicial da plastinação ali para aproveitar o melhor possível da qualidade da coloração, utiliza o formaldeído, famoso formol, e esse formol ele está no percentual ali de 5 a 10%, e mais usual ali os de 5%, em razão aí da maior flexibilidade, as peças com esse material sejam ali acondicionadas na refrigeração. E após colocar essa fixação com esse formol, ele vai estar ali em torno de 2 a 5 graus centígrados nesses freezers, para que as cores naturais ali na peça sejam mantidas. E mesmo porque ele vai preservar ali os detalhes, os tecidos, pois o processo da plastinação ele é bem demorado. Então há necessidade aí de imediato de aplicação desse formol. Alguns laboratórios têm substituído aí o formol pela glicerina e obtido assim alguns bons resultados, muito embora a glicerina ali ela impede a impregnação de alguns polímeros, e isso é essencial para que você tenha plastinação. Passado esse período aí de fixação, que é a cura, né, da fixação, essa dissecação para alguns estudiosos é muito crítica, pois uma peça mal dissecada, ela não mantém ali a qualidade anatômica. E isso impossibilita aí de você corrigir lá no futuro, na fase final do processo, esse erro. Então tem que ter essa dissecação tem que ser muito bem feita. E em seguida, vai passar para uma outra fase, após a dissecação, que é você preparar essa peça para desidratação. E com isso, com essa desidratação, você vai remover toda a água dos tecidos, juntamente ali com as gorduras. Tudo isso tem que ser removido. E essa desidratação, ela é um ponto crítico também, porque ela é fundamental para que o sucesso desse trabalho, ele, nas duas primeiras etapas, ele dê esse complemento. E falhas ali podem comprometer as demais etapas finais, pois esses resíduos de água e de tecido, eles impedem a penetração do polímero e atrapalham assim a cura do material, provocando manchas nas peças e alguns outros intempéries. E nessa etapa da desidratação, ela vai funcionar bem, o resultado aí, quando você usa a acetona. E por baixo custo, alguns costumam utilizar o álcool, mas o ideal é que seja utilizado aí a acetona. Deve ocorrer ali de forma lenta, em baixas temperaturas, entre 15 graus e entre menos 15 e menos 25, na verdade, bem baixa, e evitando assim a saída rápida da água assim, o colabamento da peça. Então tem que ser feito de forma lenta, e por essa razão que ela deve ser iniciada ali com menor concentração de banhos de acetona, nas proporções de 80%, 90%, 100% e depois 100% novamente. E isso vai intercambiando em 7 dias seguidos. Após a retirada aí da acetona, em cada banho que é feito, sua concentração ela é verificada com acetômetro, e devendo ali parar o processo quando a acetona retirada em cada banho chegar a 100%. Ou seja, não havendo mais água a ser retirada no processo. Você vai utilizando o acetômetro, quando ele atingir 100%, quer dizer que já conseguiu retirar toda a água e toda a gordura que possa ali estar existente na matriz. Todo o tecido que tiver que ser utilizado ali no processo, que tiver ali maior absorção de água, ou uma grande quantidade de água, necessita de maior quantidade de banhos para chegar no percentual de 100%. Então, o uso dessa acetona controlada tem que ser sempre verificado para que, ao final do 100%, alguns estudiosos ali pedem até um banho de temperatura ambiente para retirada de gordura excedente nas peças, possa, assim, ao final, você ter
Nessa etapa, a matriz ideal para passar para a última etapa. Agora, se todo esse processo for realizado aí em temperatura ambiente, mas muito evitada aí por levar um maior nível de retração, principalmente ali em tecidos moles, é, a desidratação pode ocorrer em recipientes que suportem ali a acetona e que sejam ali herméticos. E os freezers usados são adaptados com a remoção ali de componentes elétricos e compressores. E eles devem ser colocados em salas diferentes do freezer para evitar assim o risco de explosão. A acetona ela é extremamente explosiva e ela não dissipa facilmente no ambiente. E é uma química muito pesada. Então há necessidade de você manter o freezer, um cômodo em separado e o cabeamento que vai estar ali, esses dois componentes elétricos e o compressor tem que estar em separado. E passadas aí essas fases, né, da fixação, dissecação, a fixação, como já foi falado aí, é o formol, foi colocada aí a dissecação, que também é uma fase importante para manter a qualidade anatômica e evitar erros no futuro, né, de materialização dessa, dessa, desse fragmento a ser trabalhado. Veio aí a desidratação e inicia-se então a impregnação do polímero e cura, ou também chamado de polimerização. Após receber o material desidratado, este pode ser retirado e enxugado com papel toalha e seguindo ali diretamente para o polímero a ser usado. E se tratando de silicones, se o uso for silicone em temperatura ambiente, costumam usar o S10. E se tratando aí de plastinação a frio, costuma objetivar ali uma melhor qualidade, um menor nível de retração, porém é mais demorado e vai requerendo aí maior investimento na adaptação das câmaras de vácuo dentro dos freezers. E isso deve ter adaptação do seu circuito elétrico e compressor, como eu já havia dito, tem que estar em separado para evitar aí eventuais explosões. E esses laboratórios que fazem o uso dessa bomba a vácuo, ela tem que ter uma pressão necessária para gerar ali um vácuo mínimo de menos 760 milímetros de mercúrio. A pressão, quando está 760 ao nível do mar, ela é forte o suficiente para empurrar o mercúrio em um barômetro para uma altura de 760 milímetros. E é por isso que os cientistas, os estudiosos, eles chegaram nessa pressão específica, que é a pressão ali atmosférica ao nível do mar, equivalente a uma atmosfera, e que representa ali o peso da coluna de ar que sustenta uma coluna de mercúrio nessa altura. E quanto maior a câmara de vácuo, maior vai ser a capacidade de drenagem por minuto de sua bomba. Algo ali que deve ser calculado antes da aquisição da bomba. Então, quando eles compram para montar esses laboratórios, eles fazem todos esses cálculos, qual o tamanho da câmera, qual o tamanho do freezer, para poder fazer essa potência e gerar essa peça igual a gente está vendo agora, que é esse corpo nesse modelo ideal. E dentro dessas câmeras com acetona, eles mergulham essa peça no polímero e com a ajuda ali de uma tela, e ela vai ficar ali afundada um certo período, e assim inicia a formação desse vácuo, regulando ali a pressão através de válvulas acopladas em um sistema, e com isso, ao atingir ali o 100%, igual eu falei inicialmente no vídeo, ela já vai ter retirada toda a sua água. E por fim, assim, inicia a impregnação forçada com esse silicone, e que após aí o terceiro dia, ela vai escorrer o excesso,
e começa já a adquirir essa característica de plastinação, podendo aí ser manipulada, e muito embora o processo ele continua reagindo, essa química continua reagindo ali por mais uns 3 meses, dependendo do volume também da matéria a ser trabalhada. Então é um processo difícil, é demorado, para chegar nesse nível de exposição, há por trás um trabalho muito grande, um esforço grande, e esses laboratórios, eles têm esses ambientes separados para fazer esse trabalho de desidratação, impregnação, ali com todas as tubulações, instalações próprias, e com isso adquire essa, essa forma no qual pode ser estudada, pode ser visitada e aprendida, e assim entender mais sobre o nosso corpo. O pai dessa técnica, Gunther von Hagens, ele é anatomista alemão e atualmente tem 81 anos e foi aí o pioneiro nessa plastinação, que ele inclusive patenteou no ano de 78, no ano seguinte, quando ele conseguiu o resultado dos seus experimentos. E ele fundou, em 93, um instituto de plastinação em Heidelberg, na Alemanha, e ele também atua como professor universitário na Alemanha e como convidado em várias universidades, principalmente na China. Esse médico e inventor, ele faz exposições em todo o mundo com seus cadáveres plastinados, muito embora receba críticas, principalmente aí de cunho religioso, ético, mas tem que ter o seu olhar mais voltado para a importância que é você estudar os corpos para que nós possamos ter longevidade. E assim deu para fazer um pequeno resumo do que seria a plastinação. Não é um estudo, é apenas uma pincelada do assunto para que possam visitar e possam entender, ou assistir esse vídeo e entender do que se trata, o porquê que foi feito, como é feito, e o objetivo maior é apenas completar a informação aquelas pessoas que estão impossibilitadas de visitar essa exposição ou impossibilitadas de deslocar de outras cidades que não vão receber esse acervo e que assim possa enriquecer o seu conhecimento. E assim vou deixar o restante da exposição passando, vou continuar fazendo as filmagens e espero que consigam apreciar essa grandeza que é a anatomia humana e essa criação divina.